Retornamos com o programa Justiça do Trabalho na TV. Hoje estamos entrevistando a doutora Zilda Arntz, fundadora e coordenadora nacional da Pastoral da Criança, que está falando sobre as ações desenvolvidas pela entidade. Doutora Zilda, consultando a página da Pastoral da Criança, nós constatamos que existe também um trabalho direcionado para a terceira idade. E, além disso, uma atuação também em áreas indígenas. A senhora poderia falar um pouco sobre isso? A Pastoral da Criança, há 8 anos atrás, abriu um programa Terceira Idade na Pastoral da Criança. Certo. E esse trabalho agora passou para a Pastoral da Pessoa Idosa, porque há 2 anos e meio foi fundada a Pastoral da Pessoa Idosa e a CNBB pediu que nós assumíssemos a coordenação e organizássemos a Pastoral da Pessoa Idosa, assim nos moldes da Pastoral da Criança, formando redes comunitárias que visitam os idosos, etc. né? Estamos atualmente com 38 mil idosos e está indo muito bem, com cerca de 7 mil e poucas pessoas já trabalhando com os idosos. Em relação à área indígena, onde morrem mais crianças é nas áreas indígenas, cerca de 3 vezes mais do que a média na Pastoral da Criança. A explicação disso? A pobreza, não é? Muitos não têm mais terra, não caçam e bebem muito porque estão assim com pouca esperança, né? A questão da imunidade também acaba afetando? E também eles têm agora doenças que eles não tinham, os brancos levaram doenças para dentro da aldeia, né? Tem uma série de fatores. E tem mais dificuldade de acesso também e tem muito preconceito contra índios, que dificulta muitas vezes o trabalho em hospitais conveniados com a FUNASA, né? Certo. Então nós começamos a trabalhar com os índios, eu pessoalmente no Conselho Nacional de Saúde, eu coordeno a Comissão Intersetorial de Saúde do Índio, onde universidades, cientistas, antropólogos, FUNAI, FUNASA, nós trabalhamos juntos, não é, para analisar como vão as políticas do Ministério da Saúde para com a população indígena. Estamos com 7.200 crianças indígenas e está melhorando, mas a gente vê muito assim, vamos dizer, não tem registro, né, porque a FUNAI tem que fazer. Eu fui para Dourados no ano passado, né, que tinha aquele problema todo, que foi bastante difundido, e nós procuramos entrar naquelas áreas que havia muitas seitas e tudo, então a igreja tinha um pouco de dificuldade de entrar, mas no fim a FUNASA pediu que nós entrássemos e entramos e estamos trabalhando. A senhora podia falar também sobre os índices de mortalidade infantil no Brasil e no ano em que começou a Pastoral da Criança a funcionar e comparado com os índices de mortalidade que nós temos hoje? Eu diria o seguinte, que quando eu fiz saúde pública na USP em 77, a gente fazia o cálculo de 85 mortes por 1.000 nascidos vivos, média nacional. Certo. Agora, nas regiões de pobreza, nas comunidades pobres, nós tínhamos muitas vezes 150, 200 por 1.000. Muito problema, porque ainda o SUS começou em 88, a descentralização. Certo. Começamos em 83, então não havia, assim, vamos dizer, muito recurso local nas comunidades, né? Então, na primeira comunidade que nós atendemos foi o município de Florestópolis, que era um município de Boias Frias, que trabalhava nos canaviais, era 127 a mortalidade infantil. Depois de um ano, estava em 28, uma queda drástica. A média de redução da mortalidade nas comunidades pobres da pastoral é cerca de 60%. Isso depois de um ano a gente já começa a ver. Por exemplo, eu estive em Pernambuco na semana passada, numa município de Pesqueira, de menor índice de desenvolvimento humano. A pastoral não estava, entrou há 4 anos e começou a mobilizar todos os recursos locais, todas as religiões e todo o pessoal, e viu o analfabetismo elevadíssimo. Abriu 80 cursos de alfabetização para alfabetizar e organizamos as comunidades com lideranças, capacitando, visitando as famílias. 2 anos não morre mais nenhuma criança. Olha que coisa impressionante. É uma coisa fantástica, né? Então, realmente, quando todo mundo se junta, acaba com aquela ignorância, todos veem que há solidariedade, né? Porque o voluntariado é um trabalho de amor, né? Então, isso pega muito bem e a gente vê um dos resultados é realmente a redução rápida da mortalidade infantil, além da educação da mulher e uma porção de outras coisas.
Doutora Zilda, qual o gasto médio mensal por criança assistida pela pastoral? Pelo menos as informações que a gente andou pesquisando é que esses gastos são bem reduzidos. E a pergunta que não quer calar é, no caso, como esses gastos são tão reduzidos, a senhora vai falar em números daqui a pouco, não seria o caso talvez de o governo assumir com mais vigor, assim, com mais apoio institucional, mais apoio financeiro, inclusive adotando esses métodos da pastoral no âmbito da saúde que ele tem que gerenciar? Eu gostaria de dizer que a pastoral da criança gasta em média R$ 1,44 por criança mês. Anos seguidos, nós temos uma avaliação em todas as áreas, é assim, é muito pouco, por quê? Porque nosso trabalho é de um voluntariado enorme. Certo. Fizemos uma pesquisa com apoio do BNDES há 2 anos atrás. A média que trabalha um voluntário é de 24 horas por mês. Se fôssemos pagar, na época, dava 68 milhões por ano. Certo. Quer dizer, mais ou menos 3 vezes a verba que nós arrecadamos entre convênios. Agora, eu gostaria de dizer que realmente o governo deveria ajudar mais, mas eu gostaria de lançar um apelo a todos os prefeitos, não só de Santa Catarina, mas do Brasil, que fizessem parcerias com a pastoral da criança. A gente nota que quando o prefeito tem interesse e ajuda, então a abrangência total, nós temos municípios 100% das crianças pobres, tem outros municípios que têm 5%, 10% das crianças pobres na pastoral. Às vezes falta uma condução, não dá para levar balança nas costas, livros para ir na outra comunidade, ônibus difícil. Então realmente facilitar o trabalho, porque o trabalho em conjunto é que dá o melhor resultado. Eu pergunto também com quais recursos financeiros a pastoral conta hoje para funcionar, quais são os principais apoios institucionais e como fazer também para alguém que queira contribuir financeiramente, como deve proceder. Sim. Só para você ter uma ideia, quando eu comecei a pastoral da criança em 1983, eu já tinha 27 anos de experiência em serviço público, inclusive na direção materno-infantil do estado do Paraná. Então eu via que morriam muitas crianças por diarreias, por sarampo, por outras coisas mais. Tinha poliomielite naquele tempo ainda muito, né? E outras doenças facilmente preveníveis. Então, nos primeiros 2 anos, só a Unicef ajudava a cobrir as despesas de ônibus, de capacitação. Era muito pouco. Então, fomos falar com o Ministério, naquele tempo da Previdência, onde o INAMPS cuidava da saúde, e o doutor Ézio Cardeiro disse para mim, olha, Zilda, é o que mais o Brasil precisa, educação para a saúde. Eu vou mandar verificar como é que é a pastoral, que nós nunca fizemos convênio com a igreja, né? E vamos ver. E realmente saiu o primeiro convênio e depois passou para o Ministério da Saúde, né? E estamos com mais de 21 ministros e todos eles apoiaram. De 50% a 55%, 58% das verbas vem do Ministério da Saúde. Certo. São programadas, nós prestamos conta, graças a Deus nunca devemos nada todos esses anos. E fora isso nós temos, por exemplo, a Gerdau que nos ajuda, a Gol, companhia aérea, né? A Novartis, Criança Esperança, que 15% nós recebemos no penúltimo ano, no tempo do Unicef recebíamos 27%, certo. E assim foi constituindo, e também através da Companhia de Força e Luz e doações. Agora aqui eu lançaria um apelo a todos os empresários de Santa Catarina e do Brasil que apoiassem a pastoral da criança para ela poder alcançar mais. Aqui em Santa Catarina atende 30% das crianças pobres, a nível nacional 22%. E nós fizemos uma meta de atingirmos em 3 anos 50% das crianças pobres. E alguns dioceses já alcançaram, já estão em 70% e tem outros que estão mais atrasados. Então que realmente a sociedade, o governo, todos se ajudassem, porque é uma dádiva divina uma criança ser acompanhada pela pastoral, mamar peito e ter todo aquele trabalho de fé e de vida, porque vai reduzir muito meninos de rua, menores infratores no futuro. Quer dizer, vão se constituir pessoas mais felizes, socialmente mais equilibradas, né? E isso é muito importante para o Brasil e para o mundo. Bem, doutora Zilda, nós temos que fazer um breve intervalo, voltamos em seguida. Só um minuto.
Estamos iniciando a terceira e última etapa da entrevista com a doutora Zilda Arns, fundadora e coordenadora nacional da Pastoral da Criança, que está falando